que é certo neste mundo? Certeza, praticamente temos nenhuma. Mas, na nossa vida com Deus em Cristo, temos sim certezas. No reino de Deus temos certezas da sua fé. Este é o foco da primeira carta do apóstolo João. Você vai encontrar esta carta antes do último livro da Bíblia, Apocalipse. Voltando atrás, você encontra, então, ali, pequena carta de Judas, 3 cartas de João, 1 João. Nós vamos focar no capítulo 2, nesta noite, versos 12 a 14. 1 João 2, 12 a 14. Uma carta sobre as certezas da nossa fé em Cristo. Se você está em Cristo, você tem estas coisas garantidas que João coloca aqui. Para apreciarmos um pouco esta tônica, este enfoque de certezas, quero ler um verso, antes de ler o texto desta noite no capítulo 2, quero ler em 1 João capítulo 5, verso 13. Veja só, aí o enfoque de certezas nesta carta, já no encerramento dela, no último capítulo, ele diz assim: escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Para quê? Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Incertezas, coisas dúbias, não pertencem à obra de Deus em Cristo por nós. Então, nosso texto, no segundo capítulo, 1 João, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 12 a 14. Antes de ler 12 a 14, deixe-me voltar um pouco nesse capítulo, ler ali versos 7 e 8. Versos 7 e 8 do capítulo 2, ele diz: amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Nós vimos esse texto na quarta-feira passada, sobre o que João está falando aqui, sobre a iluminação confirmada. Quem está em Cristo tem a luz, está iluminado. E então conversamos sobre todo o entendimento, recebemos a mensagem desse texto na semana passada. Mas João vem falando já no capítulo 1 sobre essa questão de trevas e luz. E eu quero apenas destacar que quando chega o capítulo 2, ele volta de novo a essa figura de trevas e luz. E ele diz: pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Fim do verso 8. As trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Falando da obra de Cristo na vida do crente e na história da humanidade. Cristo espanta as trevas na história da humanidade e na vida daquele que se achega a Ele. E então a luz dele passa a brilhar. Então há uma nova vida iluminada na luz de Cristo. Cristo é a luz, o Deus em Cristo é a nossa luz. Com esse entendimento é que nós vamos entender melhor esses versos do nosso foco nesta noite. Vamos receber a palavra de Deus com disposição e alegria nesses poucos minutos, que ela o firme e o edifique e o encoraje nesta noite. Amém? Ouçamos. Filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Mais uma vez o texto para aquele fim que raízes em nossa mente e coração. Filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno.
Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Recebemos nesse momento a palavra do Senhor. Tempos passados eu conversei com uma pessoa que me narrou o seguinte: ele saiu de férias, estava no seu emprego firme, estabelecido, saiu de férias. Quando ele volta de férias, teve a grande surpresa. Foi demitido naquele dia de retorno. O que parecia uma condição estabelecida, não era como ele pensava. Se havia algo estabelecido, era frágil, ou nada estabelecido até. E na vida nós passamos por situações semelhantes. Condições que pensamos que estão fortemente estabelecidas, depois descobrimos que não. E nós podemos dizer também que talvez nada na vida é realmente uma condição estabelecida, isto é, firmada, calcada, inabalável. João escreve aqui estes versos onde ele fala sobre filhinhos, ele fala sobre pais, ele fala sobre jovens, para passar para aquela igreja, as igrejas, aliás, e a nós também, que em Cristo a nossa condição é estabelecida em diversas áreas, particularmente aqui 3, realmente estabelecida. Nós em Cristo temos uma condição realmente estabelecida, que não é abalável, que não está por se estabelecer, que precisamos trabalhar para estabelecer, não está realmente firmada, estabelecida. Nós em Cristo temos essa condição. Agora, ele trabalha aqui com essas 3 figuras, filhos, jovens e pais. E ele usa o diminutivo até, é traduzido com o diminutivo filhinhos, porque as palavras que ele usa se trata realmente de crianças. Ele usa, aliás, 2 palavras no original, na língua grega, mas os 2 se referem a essa condição da criança, a ser filho. E, enfim, ele trabalha então com a figura de filhos. E quando ele usa a traduzir por filhinhos e crianças pequenas, ele tinha sempre uma tratativa carinhosa para com a igreja, as igrejas que estavam debaixo da supervisão, liderança dele, coordenação dele, como apóstolo de Cristo. Então, filhos, jovens e pais. De quem que ele está falando? Para entendermos esse texto, recebemos a mensagem dele, é importante que entendamos isso. Ele estaria falando realmente em um certo momento no texto para as criancinhas da igreja, depois em outro momento falando para celebra jovens, a juventude, celebra teens, e depois ele parte para falar para quem é pai ou mãe. Realmente não, ele vai buscar esses termos familiares, até muito próprio de João, como uma forma metafórica, com uma ênfase dupla. A aplicação é abrangente e dupla. Abrangente e dupla por quê? Abrangente porque, na verdade, condição de filho, jovem e pai, sobre a qual ele trata aqui, que tem a ver com o nosso andar com Deus em Cristo, tudo que ele fala aqui para filhos, jovens e pais, se aplica a todo crente. Ao mesmo tempo, usando essas figuras, vamos encontrar também que nós temos crentes jovens, isto é, na fé, no começo da fé, nós temos crentes que já estão muito amadurecidos como pais, e nós temos também os crentes, então, na juventude da fé e na força. Mas, enfim, nós vamos encontrar crentes nas 3 etapas, e na verdade todo crente em qualquer etapa tem um pouco do que ele fala aqui de filho, tem um pouco do que ele fala aqui de pai, tem um pouco do que ele fala de jovem. Então é uma metáfora de aplicação abrangente e ao mesmo tempo dupla. É sobre todos e também sobre grupos em estágios diferentes da fé. É uma palavra de Deus então para mim, para você, para todos nós, em todos os trechos dela.
E ele faz as primeiras 3 colocações a esses 3 grupos, nos versos 12 e 13, usando o verbo eu lhes escrevo. E ele vai focar esses 3 grupos no verso 14 novamente e vai dizer eu lhes escrevi. E o que acontece é que no segundo momento, ele coloca no passado porque ele já escreveu no primeiro momento ali, versos 12 e 13, e agora então ele está indo ao reforço e há uma certa expansão do que ele fala, eu lhes escrevi no versos 12 e 13. Então no verso 14 ele diz, eu lhes escrevi, e numa tradução mais ao pé da letra, seria eu lhes tenho escrito, eu lhes tenho escrito. Mas enfim, a verdade aqui, em tudo que ele coloca, é a seguinte, meu irmão, minha irmã, sua condição está estabelecida. Em termos da sua vida com Deus, em Cristo, sua condição está estabelecida. É importante isso? Sim. Como é que podemos apreciar melhor isto, essa condição que temos estabelecida em Cristo? Precisamos lembrar o que é que leva João a escrever esta carta. João, como eu disse, apóstolo de Cristo, o último apóstolo, todos foram martirizados, ele viveu até a velhice, e ele foi morar na cidade de Éfeso, lá na região da Turquia, hoje, e então igrejas foram estabelecidas naquela região, e estavam debaixo da supervisão dele, mas surge um movimento que penetra as igrejas, um movimento que vai se dizer cristão também, e pessoas que faziam parte da igreja adotaram os princípios desse movimento, que misturou alguma coisa de Cristo, do cristianismo, e deu uma nova interpretação, distorcendo essas verdades de Cristo, o Evangelho, misturando com pensamentos da visão mística grega. E eles então eram esotéricos, e aí como você conhece os grupos esotéricos, as religiões esotéricas, você precisa ser iniciado, e você vai receber o conhecimento esotérico aos poucos, e você vai crescer na iluminação, e é um processo que não tem fim geralmente. Isto é verdadeiro naqueles que se apresentam frontalmente como religiosos, como também em organizações, como até a maçonaria, organização que tem o seu esoterismo. E, aliás, o princípio que é dado ao iniciante ali nas cerimônias, nos rituais de início é este: eu venho das trevas em busca da luz, na maçonaria. Eu venho das trevas. Já me perguntaram o que eu penso da maçonaria, como é que é para o crente. Para mim, só esse princípio já não daria certo. Ali eu já daria meia volta. Eu não preciso da luz, eu já tenho a luz. Não há maçonaria nem nada nesse mundo que possa me dar a luz ou algo parecido com a luz de Cristo. E a luz dele é plena e suficiente. Enfim, João está escrevendo em reação a essas ideias erradas. E fica transparente na escrita dele muito sobre o que essas pessoas, essa pregação errada ensinava. Não entendemos tudo, porque não temos os textos claros deles. Vamos perceber que este momento se amadurece muito, e no segundo século vamos ter informações mais concretas, mas dele jamais amadurecido. Mas, enfim, João está combatendo isto. E aí é que é importante essa questão da condição estabelecida, porque o caminho que esse movimento trazia é um caminho onde essa condição estabelecida não seria desfrutado pelos crentes. E até era dito a eles: vocês não são iluminados, nós somos. Nós temos o conhecimento que ilumina. Mas aqui está João então dizendo o quê? Sua condição, meu irmão, minha irmã, está estabelecida. Que condição é esta? Perdoado plenamente. Esta é a maravilha do cristianismo, que você não encontra em lugar nenhum. Perdoado plenamente. Antes de falarmos do que ele está dizendo aqui, vamos recordar que na vida do cristão, a questão do relacionamento com o pecado e a culpa, há 2 estágios, 2 momentos, podemos assim dizer. Há o momento quando nós somos perdoados de toda culpa e acusação do pecado.
toda a condenação do pecado, quando nós temos o encontro com Deus através da obra de Cristo na cruz por nós, a graça de Deus. Cristo pagou tudo, e quando eu creio, eu recebo a graça, eu tenho a promessa garantida de Deus que eu estou perdoado, estou em comunhão com Ele para sempre, nada vai romper essa caminhada minha com Deus. Mas, durante a vida do crente, acontece do crente falhar. E o que acontece aí? Bem, ele já está livre de toda a condenação do pecado. Ele falhou diante de Deus, não quer dizer que ele volta àquela condição primeira. Mas o crente sente o seu relacionamento com Deus abalado, porque ele sabe que falhou diante do seu Pai. E aí então ele busca o perdão da reconciliação, do reparar. Não porque ele perdeu a salvação, mas porque ele é salvo e ele não pode viver daquele jeito, se estranhando com o seu Pai. Então há dois momentos e precisamos entender isso muito bem. João vai falar mais sobre esta confissão de pecado de crente, no capítulo 1, verso 9, quando ele diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E se lemos os versos anteriores ali, nós vemos que ele está falando que o crente não deveria pecar, mas se ele pecar, então ele pode ter esta comunhão acerta com Deus. Ilustrando, é muito simples isto. Eu tenho 2 filhas, hoje já casadas, mas foram crianças e viveram na minha casa. Quando nasceram, se tornaram minhas filhas. Eu as amava e certamente elas também me amavam. Mas eu me lembro de ocasião, por exemplo, eu voltando para casa, percebi que havia algo estranho, não sabia o que era, mas o comportamento delas mostrava que tinha alguma coisa ali esquisita. Até que eu descobria que na minha ausência, elas fizeram algo que não deveriam ter feito. A instrução foi clara, elas desobedeceram. Aí o que aconteceu? Elas deixaram de ser minhas filhas. É assim? De jeito nenhum. Em nenhum momento. Elas nasceram na minha família. Eu sou o pai e seria o pai sempre, até hoje. Quando nós nascemos na família de Deus, em Cristo, nós morremos com Cristo, nascemos para a nova vida, somos da família de Deus pelo perdão e a graça. Toda acusação, tudo que rompia nosso relacionamento com Deus foi abolido, nós não temos mais acusação. Mas nós temos a nossa comunhão estranhada quando falhamos. Não deixamos de ser perdoados da condenação, mas estamos com a comunhão abalada com Deus e precisamos sempre confessar. Com as minhas filhas, até que fosse acertado aquele problema, havia uma falta de alegria, um desconforto, etc. E assim acontece com Deus. E o Espírito Santo nos incomoda, não é? Até que nós acertemos tudo isto. Enfim, precisamos entender isso. Do que João está falando aqui nesse texto, que é o nosso foco nesta noite, é sobre este perdão na cruz, da conversão. Este perdão que nos livra da acusação, da condenação eterna. E é sobre isso que ele se refere aqui quando ele diz: filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados. Está falando naquele primeiro momento. Foram perdoados lá, na sua conversão, no seu momento de salvação, quando você confiou em Cristo como seu Salvador, reconheceu sua culpa e recebeu a obra dele na cruz em seu lugar. E agora, então, filhinhos, quem são esses? São os membros da família de Deus, os membros da Igreja de Cristo. E nós temos aqui esta provisão absoluta em Cristo. Filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Graças ao nome de Jesus. Não perdoados porque vocês conhecer um conhecimento esotérico e vocês então se tornaram habilitados através dos seus esforços a receber o perdão, chegar à luz. Não, não. Vocês foram perdoados, isso é fato, mas como? Graças ao nome de Jesus. E a palavra graças aí, isto é devido.
por causa do nome de Jesus. Por causa, é a obra dele, é o que ele fez. Seria uma tradução mais literal, talvez não tão elegante, por causa do nome de Jesus Cristo, por aquilo que ele fez. É devido a ele, é devido a ele. Esta é a ideia. Agora, nome para nós tem peso, mas no tempo bíblico tinha muito mais peso. E nome não é apenas uma mera identificação, mas a representação de tudo que a pessoa é. E quando fala-se em nome de Jesus, não é criar uma magia na palavra Jesus, mas se referindo à pessoa dele, à vida e obra dele, que inclui inclusive o ato salvífico na cruz. É graças a isso, é por causa disto, que nós podemos dizer nossos pecados foram perdoados. Não por causa dos nossos esforços, de algum segredo religioso, de alguma tática litúrgica, mas por causa do que Cristo é e o que Ele fez por nós. Então aí está o perdão definitivo que nos é dado em Cristo Jesus. E ele fala então que por causa disto nós o conhecemos. No verso 12, filhinhos eu lhe escrevo porque seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Mas no verso 14 ele vai dizer, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. E as duas coisas se misturam. Porque nós temos o pecado perdoado em Cristo Jesus, nós conhecemos ao Pai. E nós conhecemos o Pai, Deus, porque nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo. As duas coisas caminham juntas e se completam. Mas note que ele diz aqui, vocês conhecem o Pai. E o verbo conhecer, quando aparece nas argumentações de João, é usado de forma chave e estratégica, porque essa é uma palavra que era adotado por esses grupos, ou este grupo que infiltrava a igreja para perturbar a igreja, distorcendo o evangelho. Eles falavam do conhecimento esotérico. Você deve ter ouvido falar, há um ressuscitar dele na forma aí fora do cristianismo nos nossos dias, o gnosticismo. Você já deve ter ouvido essa palavra até. A palavra gnose, que vem do grego, que aparece aqui, que quer dizer conhecimento. Conhecimento. Então, filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Eles estavam argumentando, o grupo herético que distorcia o evangelho, que eles tinham o conhecimento esotérico, que levava à iluminação, e eles eram iluminados porque eles tinham andado aqueles conhecimentos, ou buscado, conforme a instrução do conhecimento, as experiências místicas, e chegaram à iluminação. E João vai dizer, não. Filhinhos, eu lhes escrevo porque seus pecados foram perdoados por causa do nome de Jesus. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Foram perdoados em Cristo Jesus, vocês conhecem o Pai. Não tem outro conhecimento. Vocês conhecem Deus, vocês não precisam entrar aqui numa peregrinação esotérica, espiritualista, para quem sabe chegar lá um dia. Vocês conhecem o Pai. Quem conhece, Jesus disse o que no Evangelho de João? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Este conhecimento, então, da fé cristã, essa consolidação, essa condição estabelecida, é um conhecimento imediato na conversão e é pleno. Não deixe ninguém roubar isso de você. Você sai fora do Evangelho e anda por qualquer um dos muitos caminhos que estão por aí e será roubado isso de você. Tanto essa condição do conhecimento imediato, eu conheço a Deus, Deus me conhece em Cristo, como também do conhecimento pleno. Você vai ser enviado a uma peregrinação de estágios e atos sem fim. Nunca sentindo essa condição estabelecida de ser remido plenamente, perdoado totalmente. Cristo me remiu da minha culpa, da minha condenação. Você vai perder isto e vai entrar na agonia de um eterno peregrinar e nunca chegar. As religiões chamadas heréticas do ponto de vista cristão, isto é, aqueles que saíram do meio do cristianismo ortodoxo, e fundaram com outras revelações somadas às Escrituras, são grupos que também
vão roubar e roubam a paz. Quem participa desses grupos não tem esse conhecimento imediato, não tem esse conhecimento pleno. Posso citar duas que são atuantes, por exemplo, aqui na nossa cidade, estão no mundo todo, chamada religião dos Mormons e Testemunhas de Jeová. São dois grupos diferentes, com ensinos totalmente diferentes, mas é sempre assim. Quando se sai da ortodoxia do Evangelho, acaba-se nessa situação onde se perde essa condição estabelecida de dizer: eu sou remido plenamente. Eu conheço a Deus em Cristo, pelo perdão que Ele conquistou por mim, no nome dEle, então. E é um conhecimento pleno, não está faltando nada. É a condição estabelecida. Sua condição está estabelecida, meu irmão, porque você é um conhecedor relacional. Ele diz aqui no verso 18: Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. No verso 14 ele diz novamente: Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Ele repete as mesmas palavras praticamente em relação aos pais, porque se trata do que? Deste conhecer estabelecido e experimentado. A palavra pais remete à vida cristã experiente, experimentado. Aí está a figura, a metáfora de pais. A vida cristã experiente, experimentado. Então vocês têm esse conhecimento amplo. E ele então vai firmar bem essa questão do conhecer. São os experimentados no conhecimento da fé. Tem tempo e profundidade no conhecimento do Evangelho e da fé. Agora, conhecer. Conhecer na cultura hebraica, na Bíblia em particular, mas porque era na cultura hebraica, é um verbo que é usado em mais de um sentido, mas um sentido muito comum. Não é o de ter informação de alguém. Você conhece? Falou, não, eu conheço. O nome dele é X, ele mora no bairro tal. Tem informações. Conhecer na Bíblia é usado mais no sentido do relacional íntimo. Íntimo. Por exemplo, se você for a Gênesis, um livro tão antigo, séculos antes de Cristo, quando a narrativa da criação, e ali no capítulo 4 vai falar de Adão e Eva terem relações sexuais, e nasceu então o primeiro filho, vai dizer ali que Adão conheceu a Eva. Então a palavra conhecer para se referir a um relacionamento de grande intimidade. Chegando ao Evangelho de Mateus, séculos depois de Gênesis, quando então Mateus, no capítulo 1, narra a questão da experiência de José e Maria, e Maria então é a virgem que dá luz, vai dizer o verso 25, capítulo 1, que José não conheceu a Maria até que ela deu a luz a Jesus. José não conheceu, mas isto é, não coabitaram no leito conjugal, no relacionamento sexual, até depois que ela deu a luz a Jesus Cristo. Então percebam aí o peso do verbo conhecer, quando João usa, e ele vai falar: pais, lhes escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Do que é que ele está falando? Os esotéricos, os gnósticos, iriam dizer o quê? Vocês não conhecem, e talvez conhecem muito pouco, etc. E João vai dizer: não, vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Quem é que é desde o princípio? Deus, e Deus que conhecemos em Cristo. Está remetendo-nos aqui à dimensão da eternidade. É esse Deus eterno que vocês conhecem, e não deixe ninguém dizer para vocês que vocês não conhecem. É isso que ele está dizendo. Vocês têm essa experiência da fé. Vocês já sabem que é esse conhecimento. E esse conhecimento, então, relacional. O relacionamento com Deus não é uma questão de se conhecer certos princípios, certos conhecimentos secretos. Não. É algo muito pessoal. Deus é uma personalidade. E nós também somos, que somos criados à sua imagem e semelhança. E nosso conhecimento de Deus não é informações, princípios, liturgias. Nosso conhecimento de Deus é relacional. Nós oramos a Deus, falamos com o Pai. Jesus orava.
é todo relacional. João, então, está dizendo aos irmãos e a nós que a nossa condição está estabelecida. A condição do cristão está estabelecida como conhecedor relacional. A partir de sermos filhos, filhinhos, que nasceram de novo, através do perdão dos pecados, através do nome de Jesus Cristo, nós agora, então, conhecemos a este Deus, temos esse relacional com Ele. Então, é um conhecimento pleno, nós realmente conhecemos a Deus, não gradualmente de forma esotérica, mas um conhecimento que nós temos como nós conhecemos nossos pais. Sim, nós haveremos de crescer no conhecimento relacional. Quanto mais nós andamos com Deus, vamos entender mais da vontade dEle para nós, mas não no sentido de que nós não temos que alcançá-lo gradualmente. Aí está a condição estabelecida de todo cristão. Sua condição está estabelecida também como um prevalecedor espiritual. Prevalecedor espiritual. Jovens, diz o verso 13, jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. E a figura do jovem aqui é muito importante, é muito relevante, é uma metáfora bem adequada, porque duas coisas podemos falar dos jovens. Jovens têm força, então vencedores, têm energia. É a época das grandes embates e o abraçar de sonhos na vida. Mas jovens também são aqueles bem suscetíveis às tentações, às provações de uma forma muito especial e específica, não é verdade? Por isso, essa palavra jovens e a aplicação desse grupo a todos é bem apropriada. Eu lhes escrevo porque venceram o maligno. No verso 14 ele vai voltar aos jovens e dizer o quê? Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece. Vocês venceram o maligno. O tempo da vida, a juventude, quando há vulnerabilidade e tentações, ao mesmo tempo que há força. É o drama que todo crente vive e com o qual tem que lutar. Mas ele diz aqui, vocês venceram o maligno. Note aqui o masculino, o maligno. Ele está falando, então, nos apontando que o mal tem uma personalização, que é o diabo, Satanás. Se você realmente é um cristão e começa a então poder entender um pouco mais o mal, que o mundo não se dá conta, não tem discernimento, você começa a perceber que o mal é realmente algo muito personalizado. Há toda uma inteligência por detrás, no seu mover, não está entregue aí à direção de ninguém. E aqui então ele está se referindo ao maligno, ao diabo. Mas como que os jovens então, do ponto de vista espiritual, que ele está na força espiritual, na juventude espiritual, não agora etária, não na faixa de anos de vida, mas aqui ele está falando do jovem espiritualmente forte, então. Como que ele é forte? Como que ele é forte? Porque vocês são fortes em vocês, a palavra de Deus permanece. O crente se demonstra como um jovem na fé, em força, e prevalecendo contra o diabo na sua vida. Quando? Quando e como? Como que ele é forte? Como é que o crente é forte? Quando a palavra permanece em nós. Quando a palavra, ou enquanto a palavra permanece em nós, nós resistimos. Nós resistimos. O apóstolo Paulo vai falar da guerra espiritual na carta aos Efésios, e ele vai descrevendo a armadura do soldado romano, de forma também metafórica, e ele vai dar a cada item, dar toda a vestimenta do soldado romano, vai dar um correspondente dos nossos recursos na fé, e ele vai falar da palavra como a espada. A espada. Com ela nós enfrentamos, resistimos e atacamos o diabo. Eis o grande segredo de ser jovem espiritualmente, esse que prevalece espiritualmente, esse que é vitorioso, do ponto de vista espiritual, moral, no andar com Deus, é aquele que está mergulhado na palavra, está encharcado com a palavra. Jesus Cristo foi tentado,
Mateus capítulo 4 narra essa tentação de Jesus. Você já ouviu falar dela, não é verdade? Logo depois que ele é batizado, antes de ele sair para a vida pública, então como Messias, ele é levado ao deserto para a tentação. E ali ele jejua por dias, e chega o momento que o diabo se aproxima para tentá-lo de uma forma tremenda. E ele está vulnerável em alguns aspectos, por causa do jejum, da solidão que ele está vivendo ali. E o diabo tenta ele 3 vezes. 3 vezes. Como é que Jesus vence? As 3 tentações que o diabo oferece são repelidas por Jesus, citando um verso da palavra de Deus do Velho Testamento. Jesus diz: está escrito, está escrito, está escrito. E diz que Jesus, quando diz o último está escrito a 3ª vez, o diabo se retirou. É a palavra de Deus que nos torna esses jovens, cheios de energia espiritual, para resistirmos às ciladas do inimigo e prevalecermos. Mas nós que estamos então em Cristo, temos a palavra, nós podemos ter essa condição estabelecida de prevalecedores espirituais. Nós não precisamos, como crentes, viver nos arrastando na derrota. Nós podemos prevalecer espiritualmente. A espada, a palavra de Deus é o nosso grande recurso. Nós já ouvimos na leitura dos Salmos aqui nesta noite uma parte do Salmo 119, o maior salmo nas Escrituras, o maior capítulo na Bíblia. Grande poema. Todo ele sobre a palavra de Deus. E lá a palavra de Deus aparece com diversos sinônimos, ordenanças, mandamentos, lei, etc. Mas, num dos versos deste grande salmo, desse grande poema, dos versos 9 a 11, capítulo 119, Salmo 119, o que ele diz lá? Como pode o jovem manter a sua conduta pura? Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Uma pergunta. Como? Responde. Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco, diz o salmista em seguida, eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. E ele conclui, guardei no coração a tua palavra para eu não pecar contra ti. Enquanto a palavra de Deus está em nós, como diz aqui João, enquanto ela permanece em nós, nós somos esses prevalecedores espirituais. E essa condição é nossa e pode ser nossa, porque nós estamos em Cristo. Os gnósticos, com a sua nova proposta, esses esotéricos dos dias de João, como acontece com os movimentos espiritualistas dos nossos dias, negam a questão da moralidade. Eles negavam a questão da moralidade. Entendiam que essas coisas de moralidade, pecado, etc., pertenciam ao mundo físico. E o mundo físico é mau e para nada serve. O que interessa é o espírito, fazendo uma dicotomia, onde havia um racha do ser humano em 2 partes. João vai combater esse antinomismo, esta proposta cristã que abre mão de toda questão do pecado, e eles vão dizer que eles diziam, e nos nossos dias dizem também, que o problema não é o pecado, mas é um conhecimento esotérico, algo gradual, que temos que atingir outros níveis, etc. João está afirmando que a imoralidade é um fato, o pecado é um fato, Cristo morreu por causa disto, e esse caminho torto precisa ser vencido, e é vencido em Cristo através da palavra em nossas vidas. É isso que ele está colocando. É verdadeiro. O maligno nos assedia com o pecado, com o caminho fora da vontade de Deus. Mas se isso deve ser vencido, e pode ser vencido em Cristo, essa condição nós temos de prevalecedor espiritual. Meu irmão, minha irmã, lembre-se sempre disto, firme-se nisto, e não deixe nada neste mundo tirar você disto. Fique muito perto do Evangelho, daquilo que Cristo é e fez, conforme a palavra de Deus. E você vive nessa condição muito bem estabelecida,
que nada neste mundo pode tirar de você. É um privilégio do crente ter a condição estabelecida pela graça de Deus. Vamos orar.